Vamos à sequência, processo civil. Vamos iniciar agora a parte do artigo 318 e sequências, tá? Então vamos lá. O que que a gente precisa ver? A gente precisa ver, em primeiro lugar, que aplica-se o procedimento comum a todos os processos, tá? Subsidiariamente, a gente vai ter a aplicação deles no procedimento especial e no procedimento de execução. Vamos lá, da petição inicial. A petição inicial tem que constar toda a qualificação das partes, o fundamento, o pedido, o valor da causa, as provas que se pretende produzir e a opção, se ele pretende a realização de audiência ou não, tá? A petição inicial tem que vir instruída com os documentos necessários à comprovação daquilo que se pretende. O juiz, caso o juiz ache que faltam requisitos para o recebimento da inicial, ele pode determinar que a parte autora emende no prazo de 15 dias, indicando no despacho com precisão o que deve ser corrigido ou complementado. Ou seja, se o juiz receber a inicial e ver que está faltando ou fundamento, ou pedido, ou não há indicação do valor da causa, qualquer um desses requisitos fundamentais da inicial, ele pode determinar que o autor emende a petição inicial no prazo de 15 dias. Ele tem que indicar com precisão aquilo que ele quer que complemente ou que se conserte. Caso o autor não cumpra essa exigência, o juiz vai indeferir a petição inicial. O pedido de maneira geral, o pedido tem que ser certo. Nós teremos a permissão do pedido genérico em 3 situações. Nas ações universais em que o autor não puder individuar os bens demandados, ou quando não for possível determinar as consequências do ato ou do fato, ou quando a determinação do objeto ou valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Neste caso, os pedidos podem ser genéricos. Nós temos ainda uma outra alternativa ao pedido certo, que é a regra. É o pedido alternativo. Quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir de mais de um modo aquela obrigação, nós teremos o pedido alternativo. E se a lei ou o contrato der ao devedor a faculdade de escolher o modo pelo qual ele quer cumprir a obrigação, o juiz vai garantir ao devedor que ele cumpra a obrigação de um modo ou de outro. É lícito formular mais de um pedido ou de uma forma subsidiária, a fim que o juiz conheça do posterior quando não acolher o anterior. Ou seja, é possível formular mais de um pedido. E se o juiz não acolher o primeiro pedido, ele pode acolher o segundo pedido. Essa é a forma subsidiária de pedidos. Nós temos também uma outra forma, que é a forma alternada de pedidos. Ou seja, o juiz vai acolher um deles, aquele que julgar melhor. O autor vai oferecer alguns pedidos, né, algumas necessidades, e o juiz vai escolher aquela que melhor se adequar. É lícita a acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Esse cai e é muito importante, porque a VUNESP pode colocar lá, mas é necessário que haja conexão. Não, é lícita a acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre estes pedidos não haja conexão. São requisitos para essa acumulação. Os pedidos têm que ser compatíveis. A competência tem que ser do mesmo juízo, ou seja, não pode fazer o pedido se o juiz não for competente para julgar. Todos os pedidos têm que ser competência daquele juízo e seja adequado a todos os pedidos feitos aquele tipo de procedimento. Nós estamos aqui usando o procedimento comum, que é a regra. Caso algum dos pedidos não seja compatível com o procedimento comum, também não podem ser cumulados num único processo, tá? Então, esses são os 3 requisitos para acumulação em um único processo. Entre eles, não precisa haver conexão. Eles têm que ser compatíveis, competentes para o mesmo juízo e adequados ao mesmo procedimento. Essa é a regra. O autor poderá, até a citação, aditar o pedido ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independente do concedimento do réu.
Ou seja, enquanto não há citação do réu, o autor poderá aditar o pedido, a causa de pedir, não tem problema. Até o saneamento, aditar, alterar o pedido, a causa de pedir, com o consentimento do réu. Por quê? Porque se já houve a citação do réu, se nós já estamos no saneamento, que é um momento já posterior no processo, aí ele precisa do consentimento do réu para mudar aquele pedido ou a causa de pedir, tá bom? Nesse caso, ele vai abrir, o réu vai ter um prazo de 15 dias para dizer se ele aceita ou se ele não aceita que seja aditado aquele pedido. Então aqui a gente tem duas situações. Uma, até a citação, o pedido pode ser alterado sem consentimento do réu. Após a citação no saneamento, somente com consentimento do réu, quando ele abrir vista para ele falar no prazo de 15 dias, tá? Isso é muito importante e é novo. É a primeira vez, acho que é a segunda prova que está já valendo esse artigo. Então ele é muito importante. Alteração do pedido até a citação sem consentimento do réu. Depois da citação no saneamento, só com consentimento do réu e ele tendo prazo para falar de no mínimo 15 dias. Agora nós vamos ver o indeferimento da petição inicial. A petição inicial será indeferida quando for inepta, a parte for manifestamente ilegítima, o autor carecer de interesse processual, não forem atendidas as prescrições lá determinadas no artigo 106 e 321, que é aquele elenco que precisa ter qualificação, causa de pedir, provas. Lembra que se não houver isso, o juiz vai indeferir a inicial? Ele vai indeferir neste caso. Então, do indeferimento da inicial, será sempre indeferida se for inepta, manifestamente ilegítima, o autor carecer de interesse processual ou se não forem atendidas aquele rol que eu mencionei de coisas que tem que conter a inicial. Quando faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, ressalvadas aquelas hipóteses, né, de pedido universal, ressalvadas essas hipóteses. Ou quando ainda da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, ou quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Então nós temos aqui causas de pedir, correto? Causas de indeferimento da petição inicial. Nesses casos, a gente vai ter o indeferimento e o autor vai precisar ingressar novamente com a inicial.